Muito bem, já estamos de volta e eu aqui já com a Polani Santos. Polani, eu queria fazer uma sugestão. Você acerta tanto a previsão do tempo que você podia tentar mais vezes a Mega Sena. Mega Sena, é verdade. Porque, olha, ontem o que você falou exatamente aconteceu. Pois é. E isso não sou eu, não estou dizendo. São os telespectadores que eu encontro aqui falando sempre desse trabalho de vocês. Exatamente. Parabéns. Essa é uma parceria realmente que tem dado muito certo. Esse Muito trabalho legal. que a Sala de Alerta de lá da SEMAR faz realmente é um trabalho muito sério e que traz todo esse resultado. Eu sou apenas a porta-voz deles aqui na TV Mar, na verdade. Que legal, muito legal. Pois é, e aí a gente já vai falar da previsão do tempo, né? Hoje o tempo amanheceu melhor, inclusive o sol já está saindo, meio que timidamente em alguns lugares, mas a gente já tem sim o sol. Isso porque aquele cavado que estava atuando ontem, gente, ele já começou a perder força e começou a se deslocar mais para o norte. Por quê? Porque a gente ainda continua com a predominância do vento sudeste. Então, ele está subindo um pouco mais, dessa vez agora atuando lá na região de Pernambuco e Paraíba. A gente vai ver agora as imagens aqui do satélite GOES do país, né, na realidade da América do Sul, para a gente ter noção do que é que está acontecendo. No sul, a gente ainda permanece com o tempo seco aqui por conta daquele sistema de alta pressão, porém com temperaturas baixas, que é geralmente o que acontece depois da passagem de uma frente fria, né? Lá na região do sudeste, a gente continua também com aquela frente estacionária que está lá no local, levando chuva principalmente para São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí a gente percebe que aquela outra frente fria que se associou, Mauro, ao sistema de baixa pressão está no oceano, já não está trazendo influência aqui para o clima no nosso país. Porém, uma nova frente fria já começa a se formar no sul do continente, que já deve chegar aqui no sul do país já nesse final de semana. Então, já se prepara quem está por lá. Uma loucura viver lá, né, Mauro? É. De repente, o tempo está seco. Antes da frente fria chegar, as temperaturas vão subir, eles vão sentir calor. Daqui a pouco vem frente fria, daqui a pouco temperatura cai. Haja saúde, né? Haja saúde, viu? Morar lá não é fácil, não. E a gente ainda continua com a predominância de tempo seco na região central do país, ainda com alerta de baixa umidade. O pessoal precisa tomar todos aqueles cuidados, se hidratar bastante, evitar fazer atividade física e exposição ao sol nas horas mais difíceis. Aqui a gente sobe mais um pouquinho. Aqui na região do norte do país, a gente sempre tem aquela umidade já configurada por conta da existência da floresta amazônica. A gente tem aqui a zona de convergência bem formadinha, só que ela continua alta, não traz influência também para o nosso país, por enquanto. E aí a gente vai para o Nordeste. Vamos mostrar uma imagem de satélite, na realidade, a imagem de radar de satélite, essa que a gente viu agora. Essa é a imagem de radar que mostra onde a chuva está, onde está chovendo, quanto está chovendo e para que direção essa chuva está levando. Olha só, ontem, Mauro, essa imagem estava completamente coloridinha por aqui, porque realmente choveu bastante, principalmente na região norte. Agora a gente percebe exatamente essa situação. No tempo mais aberto, a gente vai ter chuvas isoladas em alguns pontos ainda do nosso estado, principalmente na região do litoral, da Zona da Mata e do Baixo São Francisco. Porém, são chuvas isoladas, o tempo deve abrir nessas regiões e na região do Agreste, na região do Sertão do São Francisco. Fica tranquilo porque a previsão é de tempo seco já por essas regiões, certo? Agora, quanto que choveu, Mauro? Você acredita que em 48 horas, lá em Maragogi, que foi a cidade, o município que mais choveu 200 milímetros em 48 horas. Né? Pois é, na região norte do litoral norte do nosso estado choveu bastante, inclusive Maragogi foi o local onde mais choveu. Hoje ainda deve chover um pouco mais do que nas outras regiões, mas nada para se alarmar. Aí a gente teve também a região de São Luís do Quintude com 156 milímetros de chuva, a região de Paripueira com 116 e aqui na região de Ipioca, em Maceió, Ipioca foi o local onde mais choveu com 56 milímetros. Não trouxe tanto estrago assim, não trouxe muita chuva, mas já deu para encharcar um pouquinho o solo, né? Caramba, eu vi umas imagens de Japaratinga, né? Exatamente, também fica lá próximo exatamente na região do litoral do litoral norte, isso mesmo. Então, mas aí já passou, o cavalo já está se dissipando, não precisa mais se preocupar, previsão é de tempo seco já a partir da segunda metade do dia de hoje. Que bacana. Vamos chamar o Fernando Palmeira? Vamos chamar que agora o Fernando Palmeira está ao vivo do centro da capital, salvo engano, da Rua das Árvores, né? Pois é. Vamos lá? Vamos lá, Fernando. Então, você traz novidades, inclusive, referente aos táxis lotação. É que houve uma mudança aí, agora é legalizada. A gente vai entender agora com o Fernando Palmeira.
Ok, e aqui no centro exatamente da Rua das Árvores, ou a velha conhecida Rua Augusta, uma das ruas mais movimentadas de nossa capital. Nós viemos observar porque essa rua é um ponto de referência para o usuário que se utiliza do sistema do táxi lotação. Polêmica, mobilização da categoria para fazer valer aquilo que já foi determinado através de um termo de ajustamento de conduta lá em 2004. E o doutor Jorge Doria, do Ministério Público do Estado de Alagoas, está recomendando à Prefeitura de Maceió, através da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, para respeitar esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, que libera o taxista, que libera o táxi lotação, com a condição que está lá consignada no termo, da seguinte forma: para que haja esse sistema de transporte, o táxi lotação, é preciso que apenas 3 passageiros cheguem para o mesmo destino e sigam em frente, sem maiores problemas. E a SMTT, por essa recomendação do Ministério Público, depois também de tudo que já houve de mobilização desses profissionais do transporte, para que esse termo seja respeitado e que a SMTT não mais faça nem perseguição, como é o termo utilizado pelos que protestam os taxistas, que querem ver o respeito a esse termo de ajustamento de conduta, para que não haja apreensão desses veículos. Portanto, está suspensa. A própria Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito já reconhece que é preciso respeitar e liberou aí o transporte do trânsito do táxi lotação. Está sendo utilizada essa rua aqui hoje, praticamente aí não encontrou taxista fazendo esse trabalho, porque chega, já tem passageiro. Lá ali logo ali perto temos uma sede do INSS, que é o Monte Máquinas. Lá se concentra um número bem maior. Mesmo assim, nós não conseguimos trazer nenhum taxista que faz o sistema táxi lotação para falar mais sobre isso. Mas uma coisa já está aí sacramentada: a SMTT passa a respeitar esse termo de ajustamento de conduta de 2004 e o Ministério Público está aí de olho também, para que esse tipo de abuso, como bem classificam os taxistas, esses profissionais do transporte, não venham ter os problemas de apreensão dos seus veículos. A comunidade precisa de melhor condição de transporte para chegar ao trabalho da hora certa. É o sistema de transporte coletivo que está deficitário em Maceió. E também o número de táxis, até Uber, não, muitas vezes, atende à demanda que é grande, exatamente devido a essa deficiência do sistema de transporte coletivo, os ônibus das linhas, que precisa de uma recuperação geral em Maceió. Aqui do centro de nossa capital, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News, Mauro Vedequim. Do Fernando Palmeira, trazendo informações aí ao vivo do centro da nossa capital. E chega uma informação aqui agora da nossa produção. O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, Antônio Moura, confirmou que no prazo de 3 a 4 meses, os condutores multados pelos pardais, vocês acompanham essa novela, já faz tempo, vão receber os valores das multas. Por quê? Porque desde maio, o juiz Manuel Cavalcante de Lima Neto determinou a remoção dos radares eletrônicos e a anulação, atenção, de todas as multas aplicadas. Até agora, 596 motoristas solicitaram oficialmente o ressarcimento das multas que foram pagas. Então, portanto, você tem que provocar o poder público municipal para receber esse dinheiro de volta, desde que você tenha sido multado pelos pardais, como muito bem determinou o juiz Manuel Cavalcante de Lima Neto. Olha, gente, já são 9 horas e 16 minutos. Nós estamos aqui neste dia 1º de agosto, em novo horário. A partir de agora vai ser assim. TV Mar News começa às 8h30 da manhã, vai até às 9h30 da manhã. E a gente nunca vai ter esse programa sem os pitacos do Alexandre Lino. Por isso que ele já chega agora trazendo informações. Eu comecei o programa dizendo parabéns ao CRB, que resistiu à pressão do Figueirense, mas como a casa é sua, eu não sei o que você vai começar falando, mas o fato é, o Galo tomara que esteja começando a virar o jogo. Bom dia, Lino. Bom dia, Mauro. Antes de tudo, vou fazer um gesto aqui,
que vai lhe trazer boas memórias. Ok? A gente fala de CRB daqui a pouquinho, porque é preciso falar de VAR. É isso mesmo. Hoje o VAR volta a fazer parte da nossa rotina, da nossa convivência. Isso mesmo. O VAR estreia oficialmente no futebol brasileiro. Será utilizado durante os Jogos da Copa do Brasil, que tem sua mais nova fase começando nesta quarta-feira, e aí teremos o uso do VAR. Eu sou defensor do uso da tecnologia para evitar que lances polêmicos, que lances duvidosos, que lances de muita velocidade prejudiquem tanto o bom andamento do futebol quanto o resultado de partidas. Ano passado, todo mundo ficou estarrecido com o gol de mão feito pelo jogador Jô, do Corinthians, em um jogo contra o Vasco. O lance foi decisivo, o Vasco perdeu a partida e perdeu 3 pontos e poderia sim ter sido prejudicado. O Vasco ficou ali paquerando a zona de rebaixamento. Portanto, o VAR está de volta na nossa convivência, ele que foi muito utilizado na Copa do Mundo, para alguns um sucesso, para outros os mais críticos, os que não querem o uso da tecnologia, que dizem que o futebol não precisa disso, que isso atrapalha, esses vão ter, como diria Zagallo, o nosso alagoano eterno, engolir o VAR. Mauro Videquim, olha ele. Top. Gostou? Utilizado na Copa do Brasil. E depois, a expectativa o ano que vem no Campeonato Brasileiro. No Campeonato né? Brasileiro, mesmo sabendo que alguns clubes não estão contentes com a possibilidade do VAR ser utilizado no Campeonato Brasileiro. No início Será que estão pensando em mutreta? No início do ano, o Corinthians e o Flamengo e o meu Cruzeiro também votaram contra o uso do VAR no futebol brasileiro. Os juízes nossos foram preparados, tem uma comissão aí da CBF que vai ficar acompanhando. Mas você acha que pode ter mutreta nisso? Acho que não, né? Ou no Brasil tudo é possível? Vai ter sempre a discussão se foi ou não foi falta. A gente viu na Copa do Mundo, Mauro, alguns lances que, assim, muito interpretativos. Sim. Que a gente teve um lance com o Brasil, o empurrão no Miranda. Foi falta, não foi? Eu particularmente acho que não foi, fico com o juiz. O pênalti no Neymar, não foi pênalti, foi pênalti. O pênalti chegou a ser marcado e depois o próprio VAR retirou o pênalti. Eu acho que não foi pênalti. No entanto, os lances na partida decisiva foi pênalti no Gabriel Jesus. Sim. E aí a gente foi prejudicado. Não teve o VAR para nos salvar. Então, fica... Agora, lances como impedimento, gols de mão, esses vai ser muito difícil que a tecnologia não barre esse tipo de lance. Os lances mais interpretativos, principalmente as penalidades, vale a gente registrar. Essa foi a Copa dos Pênaltis. Vários pênaltis foram anotados graças ao uso da tecnologia, graças ao uso do VAR. Então, fica mais movimentada a partida, fica mais decisiva. Eu tenho certeza que você que assistiu aos Jogos da Copa do Mundo gostou da novidade do VAR, porque ele trouxe uma nova dinâmica ao futebol. E tudo na vida, tudo muda. A vida é dinâmica, as mudanças estão aí, inclusive o TV Mar News, agora de 8h30 às 9h30, ficando ainda mais rápido, um programa mais hard news, para que você possa, através do canal 25 da NET, ou pela gazetaweb.com, ou pelos nossos aplicativos de smartphone, seguir a nossa programação e ter um jornal mais interativo, mais rápido e com mais velocidade para que possa tomar as melhores decisões para o seu dia a dia. Então, a vida muda, a vida anda, tudo é novidade, basta a gente querer fazer essas mudanças.
mudanças, por exemplo, Mauro, que o CRB está começando a fazer. Exatamente. Bem verdade, é uma sequência de empates, empata de novo. Esse 0-0 com o Figueirense foi até bom. Esse aqui, diferente dos 2 empates que em casa, esse aqui foi muito bom, porque o Figueirense está lá em cima. Esse empate foi bom até para a torcida azulina. Exatamente. Não conheço azulino que achou ruim esse empate, porque o Figueirense foi segurado pelo Galo da Praia. 0-0, Galo da Praia que jogou com 1 a menos boa parte do segundo tempo e conseguiu aí um pontinho que garantiu a saída, ao menos temporária, da zona de rebaixamento. Tá aí o Figueirense poderoso. O Figueirense tem Jorge Henrique, Sim. campeão mundial pelo Corinthians. Bom jogador ainda. Bom jogador, ali próximo do fim de carreira, mas um jogador que desequilibra. E o CRB foi guerreiro, deixou a torcida feliz. Torcida que está na bronca ainda. Não há pazes, não há recadinhos, não há coraçõezinhos. Não. Há um clima muito pesado. E o Felipe Menezes ontem perdeu um gol. Ele e a trave. Exatamente. E é um problema sério do CRB essa questão de gols. O ataque não produz. E aí a torcida está na bronca. Mas o CRB respirou e temporariamente está fora da zona de rebaixamento. Depende dos jogos, tanto de Criciúma quanto o Brasil de Pelotas. O Criciúma que joga contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, e sobe aqui. O Brasil de Pelotas recebe o Goiás, que está aqui, sobe um pouquinho. Nosso all-out já ativo. Está no meio da tabela, mas brigando, podendo chegar ao G4. O CSA, o Azulão, que apresentou um novo jogador, muito questionado pela torcida. A gente vai falar um pouquinho mais disso no canal Esportes. O CSA, sobe um pouquinho aqui. Não. Oral Tout recebe o Juventude, que recentemente ganhou do CRB num lance que o VAR ia ajudar bastante, porque foi um lance muito duvidoso, a falta que terminou com a expulsão do jogador do CRB. Acho que aquele cartão vermelho, se a gente visse o VAR, não teria como juiz, apesar de que seria mais um lance interpretativo. Eu, particularmente, acho que sequer foi falta. O juiz, além de ver a falta, expulsou o jogador do CRB. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Gente, está terminando já esta edição do TV Mania News, agradecendo mais uma vez a participação do Lino e principalmente a sua companhia. A gente volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com mais uma edição do TV Mania News. Continue com a nossa programação. Mauro, vamos lá, juntos? Sobe a letrinha. Tchau para vocês, tudo de bom, até amanhã.